Em nome Em do nome do Pai Pai, do Filho, do e Espírito do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala, família! Estamos começando mais um podcast direto da Arca. Quem vos fala é o Alê, e do outro lado da telinha é o tio. Fagner, fala aí, pessoal, beleza? Tio Fagner Vamos não tem nessa? como não fugir, né? Não tem jeito, Ale. Vamos que vamos. Estamos aí mais uma vez no primeiro episódio. Nós explicamos que estamos procurando formas de poder não deixar de fazer o podcast para vocês. E estamos aqui mais uma vez nesse segundo episódio para falar sobre o livro de Scott Hahn com o Fagner. E agora nós vamos começar a falar literalmente do livro. É isso mesmo, né, Fagner? Isso aí. Na verdade, a gente já estava falando, né? Então, mostrando o livro para as pessoas, O Banquete do Cordeiro, o livro do Scott Hahn, saiu pela editora Cleófas. Então, essa é a versão que eu estou, a versão em português, claro. Então, essa é a versão aqui. Vamos seguir nele, vamos meter bronca. Já falamos do Scott Hahn, já falamos no geral por que ele teve a motivação de fazer o livro. E agora vamos para cima. Esse livro, como a intenção dele é explicar a missa e explicar uma forma de entender a missa através do Apocalipse e uma forma de entender o Apocalipse através da missa, ele vai explicando partes por partes. Então a gente estava explicando questões, a gente deu uma geral sobre as questões da missa e como até interpretar em linhas gerais o Apocalipse, né? As duas formas de divisão, aquela divisão Apocalipse de 1 a 11, que ele tem todo um esquema que você conseguiria correlacionar bem com a primeira parte da missa, que é toda a parte de liturgia da palavra. E ele também tem depois uma outra forma, um conjunto que é do 12 ao 22 do Apocalipse, que você encontra muita correlação com a segunda parte da missa, que é a oração eucarística. Então, o livro ele explica bem as divisões da missa, vai explicando e ele vai colocando questões do Apocalipse para que você entenda a missa e vice-versa. Na última, quando a gente encerrou a primeira parte, existe uma parte do Apocalipse sobre o sinal do povo de Deus e sobre o sinal do povo da besta, que tem o número 666. E no povo de Deus tem a marca de Deus na fronte. E nós católicos, nós temos por tradição, desde o século I, nos persignarmos, né? Fazemos o sinal da cruz completo. E no momento até da liturgia da palavra, a gente faz as 3 cruzes, então na testa, na boca e no coração. Então, ou na região do coração, aqui no peito, né? Então a gente usa muito a cruz, justamente porque nós somos marcados como povo de Deus. E nós terminamos o último episódio dizendo como os primeiros padres da igreja, né, os primeiros cristãos já haviam documentado a importância e o poder de usar esse ato sacramental, que é o sinal da cruz. Então, paramos ali. Faltava a gente avançar um pouquinho mais agora aqui, porque o sinal da cruz é a abertura da missa, né? A abertura totalmente. E o engraçado é que depois de tudo que nós conversamos no último episódio, naquele episódio, né? O sinal da cruz ele é fixado realmente, né? Literalmente nas nossas vidas. Sim. Porque hoje, ao acordar, praticamente, o que eu fiz? O sinal da cruz para que Deus abençoasse o meu dia, né? Cheguei no trabalho, sinal da cruz. Aí ficou naquela coisa, poxa, meu. Então vem de séculos, né? Séculos essa dinâmica, não sei se é dinâmica, se é correto dizer isso, mas essa questão esse hábito de se proteger, né? É uma proteção. A gente vai ver, e é um hábito, inclusive, é respeito e reconhecimento. Quando você passa... Hoje em dia a gente vê poucas pessoas fazendo isso, mas um pouco mais, um tempinho atrás, as pessoas passavam na frente da igreja, e como eles sabem que lá dentro Cristo habita, né? Ele
se identificava como católico cristão, fazendo o sinal da cruz em respeito, em reverência a Cristo que está habitando ali no sacrário. Então isso também são todos os sinais, né? A gente tem aqui dizendo o seguinte, Santo Atanásio dizendo que pelo sinal da cruz, toda mágica cessa e toda feitiçaria não dá resultado. Satanás é impotente, diante da cruz de Jesus Cristo. O sinal da cruz é o gesto mais profundo que fazemos. A gente tem ali, a cruz é o meio pelo qual somos salvos, pelo qual entramos em comunhão com a natureza divina. Então a gente tem coisas parecidas com essa ali no segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 4. Então, esse é um ponto importante para a gente. Depois disso, avança-se, na própria missa, se avança para o pedido de perdão. O pedido de perdão, os primeiros documentos de liturgia do rito, importante ter um rito, para você ter um hábito, para que você se concentre de fato nas coisas do alto e não na organização em si, para que você siga uma rotina. A primeira documentação de rotina chamava didatique. Então, a didatique, que era usada no século I, século II pelos primeiros cristãos, ela já falava que você deveria, depois de ser reconhecido como membro de Cristo, pedir perdão. Porque até no próprio primeira carta de João, ele vai dizer o seguinte, né? Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, todos nós temos pecados. Então, na hora que a gente vai entrar em comunhão com Deus, o ponto mais importante é já pedir que Ele nos liberte. Então, significa não, a gente já vê isso diretamente em todas as missas e celebrações, que antes de começar as leituras, depois que o padre ou o ministro faz a abertura, vem o ato penitencial, né? Sim, que é a parte do perdão, que aí nós está se redimindo, pedindo perdão dos nossos pecados, para provavelmente ter uma boa missa, uma boa celebração? E não é só para ter uma boa missa, uma boa celebração, né? É porque é para entrar em comunhão com Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 24, versículo 16, vai dizer o seguinte, que até o justo cai 7 vezes por dia. A gente não pode se esquecer, cara, que Deus não muda de estado. Para Ele habitar em nós, temos que ter sempre um espaço limpo para que Ele habite, para que Ele esteja em comunhão conosco. O nosso espaço sujo sempre vai expelir a Deus, porque Ele não entra, é quase um contato entre água e óleo. O óleo, pecado, a água, Deus não mistura. Uma santa da igreja que me ocorreu agora, mas esqueci o nome dela, ela tinha um dos dons que ela tinha, era de sentir o cheiro das pessoas pecaminosas, e ela dizia que as pessoas cheiravam carne podre. Vamos pesquisar, quando você vai falando, eu vou pesquisar. As pessoas cheiravam carne podre. O padre Márcio, aqui da Paróquia Santa Cruz de Barueri, usou esse trecho numa das homilias, eu não sei se foi na Semana Santa ou se foi na missa do domingo, mas ele falou sobre isso, que as pessoas, ela sentia cheiro das pessoas, cheiro de carne podre. Então, assim, como o Provérbios diz, né? Então, até o justo cai 7 vezes por dia. Então, a gente precisa pedir perdão para entrar em comunhão com Deus de fato. Passada essa parte do perdão, é bem interessante, porque aí a gente vai dar glória a Deus, porque a gente sabe que Ele é bom. Falamos disso da outra vez, eu acho que vale a pena a gente pegar as passagens bíblicas que vão falar do glória, né? As passagens bíblicas. Certo. Porque essa oração do glória, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, essa oração ela existe desde o século II. Então, olha, 1.800 anos que essa oração existe, e ela está quase toda na Bíblia, né? Porque ela está no hino entoado pelos anjos, quando Jesus nasceu, está lá em Lucas 2, os anjos cantam, né? E a gente tem os versos do Apocalipse que eles vão refletir isso. Se a gente pegar aqui no Apocalipse 15, vamos pegar Apocalipse 15, 3, 4. Se a gente pegar ali no Apocalipse 15, 3, 4, olha o que a gente vai encontrar. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus dominador, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações.
Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Então, a nossa oração do Glória é bastante similar com essa. Então, você vê como ele está completamente dentro do Apocalipse, a oração do Glória como um todo, né? Então, esse é um... Você vê como a gente vai encontrando toda a referência, ó. Então, a gente agradece a Deus porque a gente sabe que Ele vai atender os nossos pedidos. Nós pedimos perdão e a gente sabe que Ele atendeu os nossos pedidos de perdão e a partir de agora Ele vai atender os nossos pedidos de missa, porque Ele disse lá em João 14, Ele fala assim, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, de tal forma que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então é por isso que, uma vez libertos dos pecados veniais, né? Que é isso que a gente pediu no início da missa, gente já dá glória a Deus, porque a gente está certo de que vai conseguir. Eu achei estranho não, eu fiquei muito, depois que você falou do livro, eu fiquei pensando que, eu pensava que a missa em si foi criada a partir dos evangelhos. Não. De Lucas, Mateus... não, dos evangelhos. Isso, Lucas, Mateus, tudo mais. Isso foi. Aí depois, mas assim... A missa tem muito dos evangelhos, né? Sim, mas depois que viu o livro, deu a entender que, tipo, foi gerado literalmente do Apocalipse, né? A maior parte vem daqui, eu acredito eu. Por isso eu fiquei pensando, é isso mesmo? Eu fiquei, tipo, será que veio do Apocalipse? De onde que veio? A tradição... Pensa que é o seguinte, cara, a imprensa, né, que é imprimir texto, existe há 500 anos. Certo. Há 2000 anos, o máximo que você tinha dos textos era o que era escrito e copiado de um lado para o outro. Então você tem muito da tradição, e a tradição e a escrita vão se cruzando. A gente falou disso quando a gente falou sobre Gênesis. Tanto é que o Apocalipse, se estima que ele começou a ser escrito um pouco antes da destruição da última destruição do templo, que foi no ano 70, e terminou de ser escrito só lá para o ano 100. Então ele deve ter demorado entre 30 a 40 anos para ser escrito. Então as coisas vão se cruzando uma com as outras. Até que chega nesse nicho. Sim, até que chega nesse ponto. Então, como eles conseguem se explicar? Porque na missa nós estamos no céu. E aonde o Apocalipse vai nos levar? Até o céu. Então é esse cruzamento. Então, até no Apocalipse, para chegarmos no céu, tem um caminho dentro do próprio Apocalipse. E esse caminho, quando a gente olha para a missa, a gente percebe que na missa a gente tem um caminho bastante parecido. Então, pediu perdão, deu glórias a Deus. Depois disso, uma reflexão muito forte em relação à palavra. O católico, ele tem uma liturgia diária, né? Ele tem livros que a igreja, que a tradição, a igreja, coloca para que ele estude, textos para que ele estude todos os dias. Esses textos têm sempre um veterotestamentário, ou seja, um Antigo Testamento, vamos dizer assim. Tem, muitas vezes, um salmo e tem uma passagem do Evangelho. Ou seja, tanto o salmo quanto o texto do Antigo Testamento vão dar uma introdução e até, às vezes, um complemento sobre o que está no texto do Evangelho que vai ser lido. E nos dias de missa, dias normais de missa, se acrescenta mais uma leitura que normalmente é uma carta dos apóstolos. Sim. Isso quer dizer o seguinte, praticamente, se o católico seguir da forma como a igreja coloca para ele, a cada 3 anos ele lê a Bíblia inteira. Isso que eu ia te perguntar. Literalmente que a gente lê a Bíblia em 3 anos, né? É o que eu ouvi dizer. Praticamente inteira, por isso que assim, nós católicos, a gente não pode aceitar quando falam pra gente, você não lê a Bíblia? Leio todo dia. Devagarzinho, mas lê. Às vezes você está ouvindo em vez de lendo, o que não tem nenhum problema, porque lembra que até 1500 anos atrás só se ouvia. Primeiro que não tinha imprensa, né, para imprimir os livros. E segundo que pouquíssimas pessoas sabiam ler. Então, a gente tem até uma passagem muito legal, cara. Tem uma passagem muito legal que está em Romanos 10, 17, que fala assim, ó. A fé vem da pregação. E a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Ela não fala assim, ó, a fé vem da leitura. Ela fala, a fé vem da pregação. Então, o ouvir, né? Ouvir com muita atenção
o que os outros, quando a leitura é proclamada. Por isso que, para a gente, o ambão, que é o local onde se faz a leitura da palavra, é um local tão sagrado quanto o altar do sacrifício. Por isso que a gente faz muita reverência, né? Ao subir no altar, ao subir no ambão, a sinal da cruz, se ajoelha, é algo bem sacro, né? Exatamente. Aí a gente tem a homilia do padre, né? Que ele vai ter sempre dar uma catequese, ele vai explicar o que está na leitura e depois vai trazer, tanto do ponto de vista teológico, do ponto de vista espiritual, e quais são as lições que tem ali para a nossa vida. Então, sempre muito ordenado. O que é ótimo a igreja colocar esse rito, porque deve evitar o que deve acontecer em muitas igrejas por aí, eu imagino. Me perdoem até se tiver um pouco de preconceito, mas não é essa a intenção, é só puro desconhecimento, que eu fico imaginando o seguinte, como eles não têm um roteiro, eu fico imaginando que o pastor fica meio que girando em torno de leituras que ele tem mais afinidade. Uhum. Com a Igreja Católica não dá para ser assim. Não dá para o padre ficar girando em leituras que ele tem mais afinidade, cara, porque ele vai passar pela Bíblia inteira. Em 3 anos, principalmente tem muitas igrejas, as catedrais, né, que tem missa todos os dias. Então ele, de fato, vai passar por todas as leituras ao longo de 3 anos. Ele não tem comodismo nenhum. Um exemplo da revida da Canção Nova, é missa todo dia, 7 horas da manhã, pode colocar lá que eles estão lendo, estão fazendo a missa direto, né? Todo tempo. Quando termina essa parte da homilia, entra para a segunda parte da missa, que é a oração eucarística, que começa no ofertório. A gente usa o ofertório, que é lá para fazer a arrecadação momentânea, até financeira. Mas eu tenho uma lembrança muito interessante, quando a gente vai ver o que o catecismo, o Concílio Vaticano II fala sobre esse momento do ofertório, ele fala assim, ó, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, tornam-se hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Concílio Vaticano II, inspirado por Deus e pela leitura do 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, monta essa unidade. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, você inteiro se doe em ofertório. Cara, eu lembro, isso aqui me trouxe uma lembrança muito interessante. Eu lembro, eu criança, eu ia sozinho para a igreja muitas vezes, minha mãe me deixava lá e ia embora. E eu lembro uma parte interessante, a minha igreja era numa região super pobre, ali no Maria Helena, naquela época era bem pobre a região, e eu lembro, a igreja era super pequenininha, bem pequenininha, no salão, no terreno, assim, né? Tinha um terreno enorme, não tinha igreja, assim, hoje era uma igreja bonita, mas na época era só um salãozinho. E as pessoas não doavam muito dinheiro no ofertório, na coleta, porque não tinham muito dinheiro. E eu lembro uma coisa que eu aprendi a fazer, e hoje, de verdade, eu tenho uma certa vergonha, eu vou voltar a fazer. Tinham pessoas que elas ajoelhavam na frente da coleta, e elas colocavam a própria mão. Um dia eu perguntei por que elas faziam aquilo, e o rapaz que estava comigo dizia que a pessoa não tinha outra coisa para dar, ela se doava. Nossa, que interessante. Legal isso, né? Era se ofertava. Então você vê que o Concílio Vaticano II diz que você por inteiro se torna hóstia espiritual agradável a Deus. Você se doa em sacrifício. Isso é muito bonito. Caramba, né? Meu, muito bonito, muito lindo. Eu lembro que isso eu acontecia na minha vida, eu achava isso legal pra caramba. Então, é bonito, né? Hoje as pessoas ficam preocupadas em dar o dinheiro e não sei o quê, quando na verdade, ali, obviamente, a igreja precisa dos recursos porque as contas chegam, né? E precisam ser pagas. Dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então a gente precisa pagar o que é de César, mas a parte litúrgica aqui é você se colocar em sacrifício. Você é o pão e o vinho que vai ser se abrir, né? Se abrir para Deus ainda mais, né? Você fala, tô aqui, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Use-me. Exato, usa-me. Você se oferece. Você é a oferenda. Muito bom, muito Não bom. É a oferenda perfeita, porque a oferenda perfeita é o próprio Jesus, mas a gente se oferece ali. É o imperfeito querendo se tornar, entre aspas, perfeito na obra, né? Exatamente. Essa outra parte agora, Lê, junta Apocalipse de novo. Isso é muito bonito, muito bonito. Porque quando termina,
E eu lembro que no cursinho de teologia pastoral que eu fiz na diocese, foi quando eu aprendi a observar essa parte da missa com mais cuidado. Termina o ofertório, o padre entra numa parte muito solene. Padre Márcio aqui da Santa Cruz faz isso lindamente, mas o padre Mauro também fazia isso de um jeito espetacular, que é na hora que o padre ele está cheio do Espírito Santo, e eu fico imaginando que deve ser, eu fico pensando, né, que um padre aí no exercício da sua vocação, ele deve falar, é para isso que eu estou aqui, né? Essa é a minha missão, que é a hora que ele fala, ele se enche de corações ao alto. Né? Na hora que ele fala corações, e olha o poder, da onde vem esse corações ao alto, né? E a Assembleia toda repete, né? O nosso coração está em Deus. Está em Deus. Então, como assim, corações ao alto, tipo, coração ao alto? Da onde vem essa figura de linguagem, corações ao alto, né? E o próprio livro destaca isso, eu nunca tinha imaginado. Ele diz assim, essa frase poderosa, né, que ela está desde os primeiros relatos de liturgia da Bíblia, da igreja, desculpa, lá no século I, a gente pode pegar, sabe aonde, cara? No Apocalipse, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Olha que lindeza que é isso aqui, cara. Olha que lindeza que é isso. Apocalipse capítulo 4, versículo de 1 a 2. João está tendo as suas visões, né? Ele está tendo a revelação, que o livro vai chamar de desvelamento. Depois vamos falar sobre isso. Ele diz assim, depois disso tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu e a voz que falara comigo como uma trombeta dizia, sobe aqui e eu te mostrarei o que está para acontecer. O que está para acontecer depois disso? Imediatamente fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono e nesse trono estava sentado um ser. Então, quando você diz corações ao alto, é a hora que o padre, na hora que a igreja Deus está chamando e dizendo, venha aqui. O que a gente fala, igual o São João disse, o nosso coração está em Deus. A gente entrou nesta porta do céu. Isto é aquela hora que a gente acessa o céu. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Dê graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e salvação. Então, na hora que fala isso, a gente está fazendo exatamente o que João está colocando aqui. Não é uma frase repetida, uma coisa decorada. É um chamamento de Deus. A gente tem que entender que o padre ordenado faz em persona Christi. Quando ele diz corações ao alto, e a gente repete, nosso coração está em Deus, é entrar nessa porta. Olha que coisa está junto de Deus, né? Já está presencialmente ali, né? Agora a gente vai... Cara, é a hora que o céu e a terra juntam. Nossa! E como é que a gente sabe que o céu e a terra juntam? Por isso que a gente diz assim, quando você está na missa, você está no céu. Como é que a gente sabe que agora junta? Porque a gente fala, o nosso coração está em Deus, dê graças ao Senhor, o vosso Deus, a gente repete, é o nosso dever e salvação. E aí vem, é verdade, é justo e necessário. Na hora que o padre inicia, né? Na oração eucarística, é verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dai graças a Deus. E aí ele vai fazer uma oração específica. O que ele já vai falar de dar graças a Deus, ele vai cantar o santo. E ele diz antes assim, junto com os anjos e os santos. Não é isso que ele fala? Cantemos a Deus. Vamos pegar a referência de junto com os anjos e os santos. Ainda no Apocalipse capítulo 4, vamos no versículo 8. No versículo 8, olha como é que está aqui. Lembra que João subiu e ele viu o ser no trono e ele está vendo todas as outras coisas que tem em volta. Se nós seguirmos, na verdade, até o capítulo 8, até o versículo 8, vamos seguir do 2 em diante até o versículo 8 para você ver como essa similaridade, da onde a igreja tirou que nós vamos cantar com os santos, que nós vamos cantar com os anjos, da onde a igreja tirou isso. Então, voltando lá no Apocalipse capítulo 4,
versículo 2 e 3, né? Nós terminamos o versículo 3 dizendo: e que estava sentado assemelhava-se pelo aspecto... Vamos ler inteiro, né? Capítulo 4, versículo 1. Depois disso tive uma visão, vi uma porta aberta no céu, e a voz que falara comigo, como uma trombeta, dizia: sobe aqui e eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. É o que a gente falou do Corações ao Alto. Imediatamente fui arrebatado em espírito, no céu havia um trono, e nesse trono estava sentado um ser. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônica. Um ralo, semelhante a esmeralda, nimbava o trono. Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Esses animais, agora vem o versículo 8, esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos, por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. Então, você vê que... E a gente depois vai entender que esses animais... Aí depois a gente pode dar uma explicação melhor, mas esses animais são referência aos evangelhos, aos evangelistas, na verdade. São referências aos evangelistas. Isso é tradição da igreja. Na verdade, isso lá no próprio Antigo Testamento, me fugiu agora exatamente aqui a leitura, mas um dos profetas, na hora que ele vai relatar o que tem dentro do templo, tem uma coluna no templo, e essa coluna tem desenhos de 4 animais. Esses 4 animais têm 4 faces, e as 4 faces desses animais são justamente um leão, um touro, um homem e uma águia. Um leão, um touro, um homem e uma águia. Isso está lá no Antigo Testamento, que é pilar do templo. O pilar do templo de Deus tem esses seres encravados no pilar. E aí já depois protegendo, a tradição, no caso, né? Cara, só que depois a tradição, ela vai atribuir cada animal desse a um evangelista, por ser, cada um deles, o pilar da igreja. Isso já, ali, João já sabia dessa tradição. Então, quando João está dizendo, perto do ser que está no trono, cheio de relâmpagos, tem 4 animais, sendo um touro, um homem, uma águia e um leão, ele está fazendo referência aos 4 evangelistas. Então, os 4 evangelistas estão em volta do trono, junto com os anciãos, junto com os santos, e cantam Santo, Santo, Santo. Dizem todos os santos, que são exatamente, todos os anjos, desculpa, que é exatamente o que a gente proclama. Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 2 e 3, ele fala assim, ó, lá em Isaías, no profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2 e 3, diz assim: os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, com o outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo. A terra inteira proclama a vossa glória. Aqui no Apocalipse, ele está falando dos evangelistas em volta do trono, também está falando dos anciões, em volta do trono, anciãos, e ele também, aqui no Isaías, está dizendo que em volta do trono também estavam os anjos. Então, essa parte nós fazemos isso hoje, que é a Assembleia, então, né, na hora. Quando o padre diz corações ao alto, a gente diz nosso coração está em Deus, e depois o padre vai dizer assim, junto com os anjos e os santos, proclamamos ou cantamos,
É exatamente isso que a gente está fazendo, porque nós estamos no céu. O céu se alegra de vez, né? O céu Foi nessa hora que, quando o Scott Hahn ouviu isso, ele falou, cara, na liturgia da Igreja Católica, é o céu. Ela não está simulando, ela está lá. Porque ela está cantando com os anjos. Ela não está dizendo, vamos cantar como se estivéssemos com os anjos. Não. Nós estamos ali. Com os santos. É isso aí. Muito legal, né? Nossa, muito forte, legal. Muito da hora. Esse é o coração ao alto, né? Depois que termina a liturgia eucarística, que o padre, em persona Christi, ele está lá aos pés do trono do Cordeiro, ele está lá rezando pelo mundo todo, que é isso que a gente passa na oração eucarística, né? Rezando pelo mundo todo, no céu. Ele não está na igreja rezando para o céu, a igreja agora é o céu. A igreja se tornou o céu. O céu. Na hora que ele está lá chamando, agora ele diz, Senhor, vamos viver o sacrifício. Vamos viver o sacrifício de cruz. E agora, aquele sacrifício de cruz que aconteceu ali com o ser humano, Jesus, que também aconteceu com a parte espiritual, Deus, é exatamente essa cena, esse sacrifício que ele está acontecendo. Ele não está acontecendo de novo. É nessa hora que esse sacrifício está sempre acontecendo. Por isso que Padre Pio tem vídeos dele mostrando ele chorando muito na hora que ele sustenta a hóstia. E aí perguntaram para ele, por que você estava chorando tanto? Ele disse, eu estou assistindo a crucificação. E a gente sabe que Padre Pio tinha as mãos chagadas. Né? Tinha as mãos chagadas, um homem santo. E além disso, né, extremamente espiritual, enxergava anjos da guarda e tudo mais. Então ele dizia, eu estou assistindo o sacrifício. E é nesse momento aqui que ele diz, eu estou assistindo o sacrifício, e a gente diz assim, tá, mas da onde vem o fundamento para que o padre faça em persona Christi o sacrifício? A gente pode enxergar isso aqui principalmente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Se a gente pegar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, eu acho que a gente pode fazer aqui o versículo 23 em diante, que ele fala assim, ali, ó. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte até que venha. Lembrais a morte do Senhor, até que ele venha. Quando Paulo está ensinando isso aqui para o povo de Corinto, ele não está só ensinando ele não está mostrando uma mera ensinação, ele está repetindo exatamente, inclusive com as palavras que Cristo usou. Aí você fala, talvez seja só uma encenação, né? Para rememorar a tradição. Ah, é? Vamos ver o que ele fala depois. Se fosse só para rememorar a tradição, ele não dava esse alerta que vem depois. Qual é o alerta que vem depois? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Se fosse uma encenação, você não precisaria tomar todo esse cuidado em estar limpo para receber o Senhor. E a gente tomou o cuidado porque nós pedimos perdão logo no começo. Depois que a gente se reconheceu como membros da Igreja de Cristo. E aí depois ele diz o seguinte, vai além. Paulo ainda fala assim, ó, que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Faça um exame de si mesmo antes de comer esse pão e beber desse cálice. Porque, olha aqui, versículo 29. Aquele que o come e o bebe sem distinguir
o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Rapaz. Isso quer dizer o seguinte, corpo do Senhor, versículo 29. Isso quer dizer o seguinte, você não está comendo um pão encenando a ceia do Senhor. Você está comendo o próprio cordeiro na substância, na matéria, agora de farinha, mas na substância o próprio cordeiro, tanto que você tem que tomar cuidado, porque se você estiver fazendo isso indignamente, lembra que água e óleo não se mistura, você está fazendo para a própria condenação. Isso quer dizer o seguinte, que a hóstia para ser corpo de Cristo não depende da sua fé. Se a hóstia cair no chão, o cachorro pegar, comer e sair correndo, o cachorro está comendo um corpo de Cristo. Por que magia negra, que é muito a hóstia consagrada? Porque não adianta acreditar em Deus, os demônios sabem que ele existe. Por isso que tem muita magia negra que usa a hóstia consagrada. Pega um saquinho de hóstia só que passou pelo forno e dá pro pessoal de magia negra. Eles não querem nem saber. Não serve pra nada. É só pão assado. Não, ele quer o consagrado. Porque o consagrado, na verdade, agora é o próprio Cristo, que em sacrifício. E Cristo usa, eu sou o cordeiro, porque agora eu vou estar sempre imolado, mas façam isso no pão. Eu tenho esse poder. Eu sou esta substância. Façam isso no pão. Não façam mais em animais. Façam no pão. Mesmo porque nos animais eu não estava. Aqui sou eu, de fato. Então, aqui a gente tem toda a referência bíblica que a gente tem ali. Então, de fato, corações estão ao alto, nós acessamos o céu, não só estamos no céu, estamos com os anjos e com os santos, e nós estamos assistindo a própria crucificação, a mesma crucificação que Cristo fez, e agora nós vamos comungar deste próprio sacrifício. Amém. Porque nós somos sacerdotes, profetas e reis pelo batismo. E tem uma música que fala do Juninho, né? A música do Juninho Casimiro fala, né? Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Se vivemos pelo Espírito, morremos também pelo Espírito, né? A música que traz. Sim. Exatamente isso. Exatamente isso. Muito legal, não é? Uhum. E aí depois vem, quando ele olha para a igreja e ele vê a igreja católica toda paramentada, né? Os candelabros, o padre sempre muito paramentado, a gente tem que lembrar que Melquisedeque era um sacerdote real, ou seja, estava paramentado. Tinha paramentos. E todo o simbolismo que existe dentro da igreja, esse simbolismo é ditado pelo próprio Deus muitas vezes. Aqui ele tem assim, ele vai dizer, como judeus cristãos, reconheceríamos imediatamente o templo sagrado na descrição que o Apocalipse faz do céu. Como estudioso, na hora que o Apocalipse está descrevendo o céu, quem é um estudioso e conhece o templo judeu, é a mesma coisa. Olha a referência, no templo, como no céu de João, os 7 candelabros de ouro e o altar de perfumes ficavam diante do Santo dos Santos. Olha lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, fala dos candelabros de ouro. No Apocalipse 8, versículo 3, 5, fala do altar de perfumes. E fica diante do Santo dos Santos. No templo, tem 4 querubins esculpidos que adornavam as paredes, como os 4 anjos vivos ministram diante do trono no céu de João. Lembra que eu falei? Que haviam os anjos esculpidos com as 4 faces? Aqui eles esculpidos. Quem eles são? Igualzinho como está no Apocalipse, a gente sabe que a referência são dos evangelistas. Os 24 anciãos, que eu li aqui, em grego, ancião, esse ancião é presbiterói. A gente usa para presbítero. Presbítero. Não é? Ancião, presbítero. Presbítero, ancião. Então a gente usa para isso. São olha lá,
eles são uma réplica dos 24 grupos de sacerdote que serviam no templo todos os anos. Então, eles são uma referência aos sacerdotes que serviam no templo de Jerusalém. O mar límpido, que foi o que eu li aqui, semelhante ao cristal, aqui no Apocalipse capítulo 4, versículo 6, que eu li agora há pouco, era a grande piscina de bronze polido que tinha no templo e que comportava 45 mil litros. Como o templo de Salomão, no centro do templo de Apocalipse ficava a Arca da Aliança. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Ou seja, quem conhecer, se você pegar a descrição exata do templo de Jerusalém e você pegar a descrição exata do céu, você fala, ele está descrevendo a mesma coisa. Por isso que a gente fala assim, olha como é importante para você ler um livro desse, que você estude a correlação das coisas. Lembra que a gente falou no último episódio, que era a correlação do sacrifício ou do quase sacrifício de Isaac com o sacrifício de Jesus? Olha a referência aqui, a descrição do céu bate exatamente com a descrição do templo. Então, o céu descrito por João já estava descrito no templo. Lembra que eu falei até no último episódio, que no Levítico, Deuteronômio, Números, Deus, ele dita o templo que vai ser construído? Sim. Por que Deus dita o templo que vai ser construído? Porque ele é uma réplica do céu. Você viu que a descrição do céu que está aqui no Apocalipse bate com a descrição do templo? E o templo foi ditado por Deus? Deus fala, coloque uma coluna de tanto a tanto, tem que ter uma piscina assim, assim, assado, vai ter que ter um lugar para o sacrifício. Era exatamente depois, a pedagogia de Deus é perfeita. Porque as referências... É que nós estamos 2000 anos para frente e nós nem somos judeus. Então, para a gente é muito difícil fazer a correlação. Mas para quem estava naquele momento, o cara estava vendo o templo, O templo ainda não havia sido destruído, ele estava vendo o templo. Aí depois, olha que interessante, né? O Apocalipse, ele revela o templo toda hora. Então, os judeus devotos e os judeus convertidos ao cristianismo também revelavam muito mais, pois o templo e seus ornamentos indicavam realidades mais elevadas. Então, como Moisés, que lá no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 9, o rei Davi recebeu o plano do templo do próprio Deus. Eu falei para você que ele foi todo descrito. Aqui a gente tem, ele fala uma questão bem interessante que é assim, o livro do Apocalipse tinha algo diferente. Enquanto Israel rezava por imitação dos anjos, né, Israel rezava para imitar os anjos, a igreja do Apocalipse, ela rezava com os anjos. A gente olhar o capítulo 19, versículo 10 do Apocalipse, então a gente tem capítulo 19, versículo 10, já quase no finalzinho do Apocalipse, a gente vai ver capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me aos pés para adorá-lo. Mas ele me diz, não faças isso. Eu sou um servo, como tu e teus irmãos, perseguidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Então, todos adoravam a Deus. Todos adoravam a Deus juntos. Então, isso é bem... Tem uma outra coisa bem interessante, né? Somente os sacerdotes podiam, como eu disse, o sumo sacerdote entrava no templo, no lugar santo do templo, né? O santo dos santos. Aqui no Apocalipse, no capítulo 5, versículo 10, a gente vai ver uma nação de sacerdotes. Uma nação de sacerdotes. Então, isso para você ver como o Apocalipse de fato vai fazer essa referência com o templo. E se ele faz a referência com o templo, será que essa referência chega até a igreja também? Então, eu acho que isso... Eu acho que chega, na minha opinião, chega bastante, né? Eu acho que isso, a única coisa que a nossa, no caso a Igreja Católica, não mostra tanto... Por exemplo, a única igreja que eu vi hoje, que eu entrei, que tem uns querubins no altar, que se você perceber, quando você for na São Pedro e São Paulo, no altar atrás tem uns anjos, que são os querubins lá. Muito interessante, eu estava me lembrando disso aqui agora. Logicamente que nós não conseguimos ter essa visão do templo, com
com pilar tal do jeito, pilar de outro jeito, uma piscina, um exemplo, né, para poder fazer, sei lá, enfim. Mas, cara, só de você passar em frente de uma igreja, eu digo por mim, me dá uma sensação tão boa, uma sensação tão gostosa de que realmente o Espírito Santo, Deus está ali dentro, habitando, que meu coração se arde, meu coração se alegra todas as vezes, entendeu? Eu passo, toda vez que eu vou trabalhar, eu passo pela Igreja Amarela, que é na Nossa Senhora da Aparecida, e do lado aqui eu passo pela São Roque da minha casa. Eu sinto aquele arder, sabe? O arder do Espírito Santo. Que eu já saio escutando oração para trabalhar. Tem um padre, o padre Alex, que ele faz orar, costuma fazer bem, né? É o canal, é o canal Manhã de Luz. Manhã de Luz do YouTube. Cara, eu vou até o trabalho escutando e aquilo me alegra, aquilo me motiva para trabalhar ainda mais. É muito interessante. Eu tô curtindo demais. Cara, mas mesmo assim, ok, esse era o templo de Jerusalém. Quando João está descrevendo aqui no Apocalipse, é óbvio que ele tinha contato com o templo. Então, se ele tinha contato com o templo ainda não havia, o templo não havia sido destruído ainda. Então, ele estava antes do ano 70, quando ele descreveu o templo. Só que a gente tem que entender que Jesus havia dito o seguinte: destruir esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. 3 dias. Como assim vai reconstruir em 3 dias? Que reconstrução é essa, né? A gente sabe que ele estava falando da ressurreição, mas não é só da ressurreição. Eu vou reconstruir essa igreja. Esse templo vai ser reconstruído. Quando a gente olha assim, por que vai ser reconstruído? A gente diz assim, porque João está descrevendo, né, que o templo vai ser destruído. Então, João está descrevendo isso. Então, a gente vai dizer assim, ó, ele até o livro fala, é difícil não ouvir ecos do evangelho de João, que diz, destruí esse templo e em 3 dias eu reerguerei, que é o João capítulo 2, versículo 19. Então, vem a hora em que nem sobre essa montanha, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, no qual os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí a gente tem aqui no Apocalipse, essas previsões se realizam quando o novo templo se revela com o corpo místico de Cristo, a igreja, e quando a adoração no espírito tem lugar na nova Jerusalém celeste. Quando eu vou adorar em espírito a Deus, que eu vou ao céu, eu já adoro na nova Jerusalém. Quando no Apocalipse ele está dizendo, corações ao alto, venham ao céu, venham para a nova Jerusalém. Sabe por quê? Porque aquela Jerusalém já era. Não havia sido destruída ainda, mas ela já era. Ela já era por quê? Corrompida. Lembra que Jesus pegou o chicote e disse, não fazei a casa do meu pai lugar de comércio? Destruir este templo? Foi. Então, porque aquela Jerusalém já estava corrompida. Então agora a gente precisa ir a uma Jerusalém celeste. E essa Jerusalém celeste já estava preparada para receber os seus fiéis. Ó, como o livro conclui até aqui, ó. Do mesmo modo, é fácil entender porque os cristãos primitivos consideravam o véu rasgado do templo tão significativo do ponto de vista teológico e litúrgico. O véu guardava o Santo dos Santos, o local sagrado. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, tudo está consumado, tem um grande tremor de terra e o véu do Santo dos Santos rasgou. O que é esse véu rasgar? Lembra que agora Jesus abre a todos o céu? Um efeito do sacrifício por Jesus na cruz, depois que liberta-nos de todos os pecados, é nos abrir o céu, fechado lá em Adão e Eva. Os homens santos que morreram, depois de Adão e Eva, não haviam ido ao céu. Ninguém entrava no Santos dos Santos. Só mesmo o sumo sacerdote bem rapidinho. Agora, que você falou que eles iam bem rápido e já saía. Com o sacrifício de Jesus, o céu se abre, os santos vão ser levados ao céu. E o reflexo disso, o sinal disso, é que o véu que protege o local chamado Santo dos Santos, ele se rasga e todo mundo começa a enxergá-lo. Então, a partir da crucificação de Cristo, todos nós conseguimos sim enxergar o céu, conseguimos sim enxergar o local santo. E quando a gente vai à missa, agora todos nós com o véu rasgado ou com o céu aberto, a gente acessa o céu e a gente consegue olhar a Deus, consegue olhar a Jesus, melhor dizendo, praticamente face a face. E a gente enxerga ele exatamente no sacrifício feito no Cordeiro.
Então, o livro vai nos dando esta maravilha o tempo todo e esse exercício. Ale, acho que a gente pode hoje até ficar por aqui também. O que você acha? Vamos ficar, já temos um segundo conteúdo, né, que é a segunda parte, teremos a terceira parte, quarta, porque particularmente eu estou gostando demais, porque as pessoas que vão à missa na Assembleia, elas às vezes não têm esse conhecimento, e acredito que a maioria das pessoas que forem assistir essa parte no YouTube, essas duas partes principais, elas vão ter um conhecimento diferente do que é a Santa Missa a partir de agora, vão ter uma outra visão, do que simplesmente, eu já ouvi pessoas até próprias dentro da igreja católica dizer, é muito teatro. Muito teatro. Olha só onde chega a mente da pessoa que, tipo, não tem esse conhecimento. A partir do momento que começa a ter esse conhecimento, tudo muda. Por exemplo, quando eu comecei na igreja católica, lá atrás, eu pensava a mesma coisa. E não tinha essa ideia, tanta perspectiva de como era a Santa Missa e a realidade da Santa Missa. O que significava a Santa Missa. E é o que falta muito para as pessoas que estão dentro da Assembleia. Às vezes a pessoa está ali porque fala, meu pai e minha mãe mandavam vir nas missas, eu estou até hoje, não sabe o significado da Santa Missa. E hoje nós temos essa oportunidade de passar para essas pessoas. E eu estou curtindo demais. Como o Paulo disse, né? Vá com dignidade, porque senão você vai com a sua própria condenação. Sim. Mas aí que tá, você chega lá com a sua dignidade, com a sua humildade, mas você acaba blasfemando com o que está acontecendo, porque você acaba dizendo, é muito teatro, está acontecendo muita coisa, e não tem aquele entendimento, o Corações ao Alto, o Cálice, o Salmo, as leituras, porque que tem tudo aquilo para chegar até o Cordeiro, entendeu? Mas é isso, eu acho que tá legal, tô curtindo demais. Desejamos que você que está do outro lado da telinha também goste, né? Goste do que está acontecendo. Pedir desculpa para vocês. O tio Fagner tá do outro lado da cidade, eu tô do outro lado. Estamos via fone de ouvido por um aplicativo que, por sinal, tá nos ajudando a trazer esse conteúdo e esse bate-papo bacana para você poder conhecer ainda mais sobre a Santa Missa e o livro O Banquete do Cordeiro. Exatamente, livro Banquete do Cordeiro, apreciem. Se a gente conseguir transmitir para vocês esse novo olhar sobre a missa, é exatamente isso que o Dr. Scott Hahn tentou colocar para todos nós aqui nesse momento, e por vezes tem que vir alguém de fora para abrir nossos olhos, né? Como ele disse, e aí para encerrar, ele diz o seguinte, não importa se o teu colega ao lado da missa tá com roupa de time, vestido para praia, se a homilia não tem nada a ver com a leitura, nada disso faz diferença, porque de fato você está lá no céu. E você não está só por Deus, você está com Deus. Com Deus. Acho que é isso que vale pra gente. Isso aí. Valeu, Ale. Obrigadão, hein? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.